Olá, bom dia a todos. Ups, começamos aqui. Ok, bom dia a todos. Nós vamos dar início ao direto com a querida Sofia Ratola. A Sofia foi minha paciente há alguns anos e eu confesso que... Vou já aqui chamar a Sofia. Opa! Ah, já cá estás. Olá, Então, Sofia, tudo bem? tudo bem? Eu só aqui dar aqui uma introdução. A Sofia foi minha paciente há alguns anos. Eu confesso que já não me lembro de muitos pormenores deste caso, portanto, eu hoje vou estar aqui a recordar. A Sofia foi minha paciente numa clínica com a qual eu já não colaboro e por isso nem sequer consigo aceder aos dados. Então vamos estar aqui a recordar e a viver um pouco da história da Vitória e da Sofia, claro. Sofia, há duas coisas que eu me recordo. A garra. Tu és assim uma mulher cheia de garra. Quem conhece a Sofia sabe que ela é assim um furacão. Não me deixam mentir, certo? E a segunda característica é uma agenda verde super, hiper, mega colorida, super organizada. Este ano não Tudo é ali. verde, este ano não é verde, mas é efetivamente uma agenda sempre muito colorida e muito organizada. Isso é verdade, é São verdade. as duas coisas que eu mais recordo da Sofia. Então, Sofia, obrigada por estares aqui hoje, por teres aceitado falar de uma coisa tão delicada e tão pessoal. Eu gostava que te apresentasses quem é a Sofia. Olha, então é assim, o meu nome é Sofia Ratola, para quem ainda não me conhece, sou mãe de duas crianças, o Pedro que tem 9 anos e a Vitória que tem 2 anos e meio. Um, Trabalho na Bimbi há 12 anos, por isso assim a minha agenda super organizada, porque eu preciso mesmo de apagar muitos focos, como eu costumo dizer, durante um dia de trabalho, e então eu tenho que ter aquilo tudo muito esquematizado para nunca me falhar nada. Por isso aquela agenda servia também muito bem para eu encaixar as minhas consultas de acupuntura. Portanto, estava lá tudo muito certinho. E pronto, e sou assim um bocadinho enérgica, eu diria assim também intensa, não é? Não consigo fazer as coisas com 8 ou 80, muitas vezes é tipo 8 e 8 mil. Por isso, ou é com tudo ou não é com nada. Por isso, olha, é o que é, não vale a pena. A dada altura da minha vida achei que podia tentar contrariar esta minha tendência natural, mas percebi que era em vão. Por isso desisti, deixei fluir como era para ser, porque percebi claramente que não era para ser de outra maneira que não esta. E pronto, e Exato. cá estamos nós. E Super autêntica, não é? obrigada pelo convite. Eu é que agradeço, seja aceito. Então, fala-nos da primeira gravidez. Como é que foi a gravidez do Pedro? Olha, eu engravidei do Pedro logo de lua de mel. Portanto, era uma coisa que estava nos planos. Eu não queria engravidar antes do casamento, não porque não me apetecesse, mas porque eu pensei, eu não sei como é que isto vai correr, por isso, a acontecer, imagina que a minha mãe tinha sempre gravidezes muito difíceis, eu pensei, se isso me acontecia, de estilo enjoos até ao final da gravidez, eu pensei, não, não vou deixar de curtir um dia, que eu acho que deve ser um dia super giro, por causa de uma gravidez. Então, estava fora de questão engravidar antes do casamento. Se acontecesse, muito bem, mas não acontecendo, estava tudo programado para ser assim. Então, eu fui de lua de mel e vim grávida, sem saber, quer dizer, ainda estávamos naquela coisa de quando acontecer, aconteceu. E pronto, e foi direto. Acho que foi logo na primeira tentativa, resolvemos essa questão. E pronto, a gravidez foi super tranquila. Eu trabalhei até à véspera do Pedro nascer, passei super bem, não tive grandes nem dificuldades de engravidar, nem dificuldades na gravidez. Foi uma gravidez super tranquila. Foi muito tranquilo mesmo. E pronto, e correu tudo lindamente. Por isso não houve nada na gravidez do Pedro que me fizesse esperar que as coisas numa segunda gravidez não corressem igual. Por isso eu estava tranquila com isso. Exato. E depois 5 anos, não é? Mais ou menos. Depois de, quando o Pedro tinha 3 anos de idade,
eu achei que me apetecia engravidar outra vez. Eu pensei, ok, estamos aqui numa idade em que o Pedro já é muito mais independente, por isso voltar outra vez àquelas rotinas de encaixar o trabalho com um bebê já me pareciam mais execuíveis, então eu pensei, olha, está tudo bem, vamos começar a tentar agora, porque a minha expectativa era que acontecesse como aconteceu com o Pedro, de uma forma quase imediata, acontecer uma segunda gravidez. Claro, não se verificou, não é? Andámos ainda ali uns anos à espera. E como é que foi esse desenrolar? Então é assim, Começaste, eu tentei, começaste pelo quê? sim, eu fiz uma consulta de ginecologia normal, pronto, o médico disse-me que estava tudo bem e pronto, e vamos em frente. Fizemos ali alguma medicação de ácido fólico e tal, porque a probabilidade era que engravidássemos rapidamente, por isso eu estava super tranquila com esse desenrolar dessa questão. Verdade é que passado meio ano ainda não tinha acontecido nada. Eu comecei a achar aquilo estranho. Marquei uma outra consulta de ginecologia e o médico disse-me, olha, eu não estou a ver aqui nada, tinha um quisto, mas era uma coisa que provavelmente já lá Não tinha era estado, já tinha significativo? ido, nada que ele achasse que fosse impeditivo de uma possível gravidez. E eu achei aquilo estranho. Ele disse, vamos dar mais um tempo, relaxa e deixa fluir. Provavelmente vai acontecer quando menos estiveres a contar. Mas depois começa aquela coisa, como eu costumo dizer, aquelas galinhas na nossa cabeça, a dizer, não vai ser assim. Isto se calhar não vai ser assim tão rápido como tu estavas a achar. Porque efetivamente as coisas não aconteceram. Depois disso passaram-se 2 anos até que eu tivesse conseguido engravidar. Embora nesse período de 2 anos, entre os 3 e os 5 anos do Pedro, eu ainda ainda tomei uma medicação, ou seja, o médico a dada altura disse-me, olha, vamos fazer aqui uma medicação para estimular a produção, porque nunca tinha tido menstruações Muito regulares. muito certinhas. Normalmente elas até antecipavam-se, não se atrasavam. Mas a dada altura invertemos as posições, começaram a atrasar-se imenso. Então, ora agora iam, ora agora não iam, ora agora vinha, ora agora não vinha e andávamos assim. Mas começou a ser tudo muito irregular, tudo muito irregular. E o médico disse, vamos tomar uma medicação para a produção ser mais certinha, não é? Para a ovulação e para as menstruações serem mais certinhas e deixa fluir porque vai acontecer. Pronto, e continuou. Que idade é que tinhas nessa altura, Sofia? Ora, tinha 35, 33, Ok. 34, 35. Não, tinha 37. 37. Ok. E, entretanto, efetivamente engravidei. Houve uma vez. Depois, aquilo mexeu imenso com o meu sistema, mas eu consegui engravidar. E perdi o bebê com 9 semanas. Às 9 semanas perdi. E aí foi um choque muito grande para mim. Esse foi um choque muito grande. Porque eu nem nunca sequer tinha equacionado isso. Nunca sequer tinha pensado nisso, então foi difícil engravidar, mas engravidámos e de repente perdemos. Mais uma história aqui meio estranha para mim. E foi muito dura, essa perda foi dura para mim, muito dura. Depois disso, a expulsão desse bebê, porque esse bebê não saiu, não é? Eu soube que estava numa consulta das 9 semanas, soube que tinha perdido o bebê e o médico disse-me, Sofia, então vamos ter que provocar a expulsão, porque, pelos vistos, o corpo não está a expulsar. E aquilo foi duro, foi muito duro. Eu lembro-me perfeitamente dele ter dito, esperamos 2 dias, e eu andei até ao limite do fim do segundo dia para perceber se efetivamente eu tinha coragem de fazer aquilo. Foi uma sensação mesmo muito difícil. E a partir daí, menstruação que é bom, nunca mais a vi. A partir daí foi muito duro, muito duro. Porque lá está, eu acho que é aquela questão emocional da contrariedade do corpo e foi muito difícil. Foi muito difícil. Esse pós foi muito difícil. E porque efetivamente. Tu tiveste que fazer algum tipo de cortagem ou Não, eu fiz uma não? medicação e Medicação. automaticamente, passado umas horas, comecei a expulsar. Pronto. Foi assim que aconteceu. Depois fiz uma consulta passados 3 dias para perceber se tinha corrido tudo bem, se estava tudo bem.
se não tinha que ir ao bloco para fazer nenhum tipo de intervenção cirúrgica, mas felizmente essa parte correu bem. Dentro da normalidade possível, correu bem. E pronto, e depois, passado alguns meses, não é? Conheci a acupuntura. Não sei se me queres fazer alguma pergunta ou se eu vou... Como é que chegaste à acupuntura? Como é que chegaste à medicina chinesa? Olha, eu fazia aloterapia com o Pedro, aqui na clínica, em Aveiro, não é? Na aloterapia. E eu lembro-me o Pedro fez uma crise respiratória e eu liguei para a Catarina, para aqui para o centro da aloterapia, e disse: eu preciso de fazer umas sessões de aloterapia com o Pedro, porque ele tem andado aí meio aflito, então eu tenho mesmo que o ajudar e temos que ir fazer. Eu já fazia com alguma regularidade e então lembro-me perfeitamente dessa altura eu ter ido fazer. E a Catarina comentou comigo lá na entrada e disse assim: qualquer dia tens que lhe dar um irmão. Aquela coisa que muita gente começa a dizer. E aquilo bateu-me e eu pensei: meu Deus, se ela soubesse a história. Eu acho que é assim, muitas vezes eu sou assim uma pessoa um bocadinho impulsiva e eu disse assim: se isso só dependesse de mim. E ela disse: então porquê? Então, mas eu disse: olha, porque já aconteceu e pronto. E não correu como a minha expectativa era em relação a uma segunda gravidez. Porque perdemos e tal. E ela disse: mas nós temos aqui uma médica espetacular, a doutora Catarina, que faz umas consultas de acupuntura e ela é ótima nestas questões da fertilidade. E eu pensei: olha, parece-me bem. Eu sempre gostei assim das coisas assim, um bocadinho alternativas, de procurar uma explicação para as coisas um bocadinho fora do que é o dito normal. Eu pensei: olha, se calhar, olha, vou experimentar. Pensei: não tenho nada a perder. E marcámos a primeira consulta. E pronto, eu senti claramente que era por aí o caminho. Porque lá está, quando estamos despertos para estas questões, eu acho que o universo nos mostra claramente qual é que é o caminho a tomar. O caminho a tomar. E eu lembro-me de uma... aliás, não sei se foi a primeira, se foi a segunda consulta, que a menstruação já sabíamos não era regular. E eu lembro-me de tu, Catarina, me dizeres assim: então, Sofia, menstruação, está na altura, já é o dia, já devia ter acontecido. E eu: pois, mas não, nada. E tu disseste assim: ok, então vamos fazê-la descer. E eu pensei: olha, agora vamos fazer dentro da minha cabeça, a dita da galinha, a dizer: pois, exato, vamos fazer descer. Como é que é isto? Como é que isto acontece? E isso foi o que mais me marcou neste processo todo da acupuntura. Porque eu nunca, desde que tinha perdido o bebê, ou seja, um ano quase antes, isto foi quase um ano antes que eu tinha perdido, nunca mais foi regular. E de repente, numa consulta, tu dizes: então vamos fazer descer. E eu: muito bem, já não tinha menstruação para aí há 2 meses e tal. E no dia a seguir, eu levanto-me, eis-se não quando, surpresa! E eu pensei: como assim? O que é que aconteceu aqui? Furámos um saquinho? Furámos um saquinho. E aquilo, eu aí percebi: ok, isto não é ficção, isto é uma realidade, isto não é um medicamento, mas é muito mais potente do que aquilo que nós achamos que possa eventualmente ser. E aquilo fez claramente todo o sentido para mim. Quando eu pensei: ok, isto está a acontecer e é agora e é aqui que é o caminho. Foi aquele clique, não é? Foi aquela chamada de atenção. Se tinhas dúvidas, aqui está. Exato, é quase o corpo a mostrar, a dar provas. Claramente. Foi um ano, mais ou menos, depois dessa situação, estavas a dizer, né? Mais ou do menos aborto. Foi mais ou menos um ano. Então, ao todo, cerca de 3 anos? Foi entre o momento em que... o processo todo, desde que eu comecei a tentar engravidar da minha segunda gravidez, até que eu efetivamente consegui engravidar com sucesso. Ora, o Pedro tinha 3, foram mais 3 anos e meio. Até que eu conseguisse de novo engravidar, foram mais 3 anos e meio.
desde que decidimos que sim, senhor. Olha, Sofia, conta-nos como é que eram as sessões de acupuntura. Se tornavam o processo muito pesado, se pelo contrário tornavam o processo, saías das sessões bem, havia flutuações, como é que te sentias? Olha, aquilo para mim era assim, ok, neste momento eu vou-me concentrar no aqui e no agora. Nas primeiras sessões, eu lembro-me de nós pormos as agulhinhas todas e depois tu dizias assim, Sofia, então agora vais ficar aqui um bocadinho a relaxar, baixávamos as luzes, não é um processo assim, tudo muito zen, que é completamente contrário à minha energia do dia. Porque eu gosto muito disso, tipo, final do dia, mas durante o dia estamos sempre com muita agitação. Mais ativas, E sim. então eu lembro-me que nas primeiras consultas eu conseguir equilibrar esta cabeça para parar naquele momento e baixar aquele nível de energia, no início era difícil. Tanto que eu estava naquele processo e estava sempre a pensar: tenho isto para fazer, tenho aquilo para fazer, agora vou ficar aqui mais. Nananana. E então, Ah, depois, quando comecei a habituar-me àquilo, eu sentia falta daquele momento naquela minha semana. Porque efetivamente é aquele momento em que eu parava e pensava comigo própria: este é o momento para tu estares aqui, agora, e a pensar nisto. Então, sossega-te, sossega-te. E saía super bem, fazia-me lindamente, lindamente, lindamente. Era tudo muito. Não havia aquela questão, não era doloroso, não era penoso, era uma sensação de bem-estar. Aliás, que eu acho que a acupuntura, no geral, nos faz isso. Era uma sensação de bem-estar espetacular. Espetacular. que bom, que bom. Não sentiste em momento algum que já não querias ir às sessões porque estava. E quanto tempo é que tiveste em tratamentos? Olha, começámos, salvo erro, ali perto de março e ainda andámos ali meio ano, mais ou menos. Foi até tu ires para a China. A China, sim, Quando foste para a sim. China, nós fizemos uma paragem, depois em setembro fui eu de férias e em outubro, supostamente, iríamos retomar se fosse necessário. Mas, entretanto, já estava Não grávida foi? e não sabia. Que bom, que Já bom, fui de férias grávida sem saber. Já fui de férias grávida sem saber. que bom, maravilha. E como é que foi essa? Quando descobriste? Foi com quantas Olha, semanas? eu tinha ido fazer uma consulta de ginecologia em agosto, quando tu foste de férias. Eu tinha marcado uma consulta, pronto, eu tinha falado com o médico, que sim, que andávamos a tentar. Ele não era, nunca foi, foi uma pessoa também com uma mente muito aberta. E eu disse-lhe na altura, contei-lhe que estava a tentar fazer aqui um tratamento um bocadinho alternativo. E ele disse: olha, acho ótimo, acho muito bem, porque eu acho que efetivamente há coisas que ajudam imenso. E eu pensei: ok, um médico com mente aberta, que não é nem sempre é muito bem aceita estas questões mais alternativas da medicina, Sim, mas ele, por acaso, nunca foi nada contra isso, achou sempre espetacular. E eu tinha marcado uma consulta para percebermos a questão do quisto, se estava tudo bem, como é que estavam a correr as menstruações mais regulares. E ele disse-me na altura: pronto, então vamos ver como é que corre. Entretanto, está tudo muito bem, vamos ver como é que corre, entretanto, e alguma novidade, depois vamos falando. E o que eu lembro-me de ter, da menstruação não vir, e eu pensei: fogo, voltamos outra vez ao mesmo. E eu mandei-lhe uma mensagem e disse: olha, efetivamente este mês não aconteceu de novo. E ele disse-me: já fizeste o teste? E eu: olha agora, fazer o teste. E pronto, fui assim meio a medo, mas fui fazer, porque, quer dizer, com menstruações irregulares, o que acontece é que tu fazes muitas vezes testes. Porque claro, a cada mês que não acontece, tu pensas: algo foi pode desta. ser, algo pode ser. E não acontecia. Só que depois fazemos isso tantas vezes que quando acontece, a Não, tendência vai ser e eu não, lembro não, de não ter está a estado acontecer, ao não é telefone real. com uma amiga minha. Eu lembro de ter estado ao telefone com uma amiga minha e ela disse-me assim:
epá, mas vai fazer o teste. E eu disse, mas é a primeira urina do dia, nananana. E ela disse, Sofia, esquece isso. Se tu estiveres grávida, tanto faz ser a primeira urina como a última, como que for. E eu pensei, ok, olha, vou comprar já e vou fazer já, não vou estar a pensar mais nisto. E fiz, tipo, a meio de um dia, fui e fiz o teste. E aquilo deu positivo. E quando deu positivo, eu fiquei a achar, isto também pode ser um falso positivo. Porque lá está, nós andamos sempre a arranjar culpas na nossa cabeça, com o medo de depois, como tinha acontecido uma perda, de perderes de novo. E pronto, mas foi uma agradável surpresa. Eu disse ao médico, mandei-lhe mensagem e disse o teste deu positivo, mas se calhar era melhor verificar se efetivamente é um verdadeiro positivo. E ele riu-se, não há falsos positivos. Mandou uma mensagem, não há Exatamente. falsos positivos. E eu pensei, está espetacular. Ok, vamos então seguir em frente, pensei eu, vamos seguir em frente. É uma questão que muitas tentantes passam. Acham que os falsos positivos existem, mas na realidade eles não existem. Existem falsos negativos. Às vezes Negativos. dá negativos, Exato. dá negativo e passado alguns dias vem a tornar-se um positivo, porque os valores da HCG estão muito baixinhos. Agora, quando dá positivo é porque já temos valor para declarar uma gravidez. Exato. E foi efetivamente o que ele disse na altura também, e foi muito engraçado, porque ele dizia, isso não existe, se deu positivo estás grávida. E eu, A Diana estava aqui a dizer, eu lembro-me do meu teste estar positivo e não achar e achar que o teste estava e achar que estragado. estava estragado. E eu É, também tive uma vez típico. que fui verificar, porque eu achava mesmo que estava grávida, e fui verificar a validade do teste também. Pronto, aquelas coisas que nos acontecem. Mas sim, não era um falso positivo, era um positivíssimo, positivíssimo, e pronto, e marcámos consulta para daí a uns dias, poucos dias. E foi aí que eu descobri que era uma gravidez gemelar. E então aí fiquei em pânico. Fiquei em pânico. De repente, Eu pensei, bom, o médico pôs o ecrã, não é? Fez a ecografia e eu olhei para a ecografia e vi claramente 2 olhinhos. E eu pensei, vou fazer de conta que eu não estou a perceber o que é que está ali. E ele começou-se a rir, ele olhou para mim e começou-se a rir. E ele diz, Sofia, querias ter quantos filhos? Porque ele sabia que eu sempre disse que eu gostava muito de ter 3. E ele disse, então querias ter quantos filhos? E eu disse, gostava de ter 3, mas se ficar com 2 está ótimo para mim. E ele olhou e disse, se calhar o teu desejo vai tornar-se realidade. E eu continuei a olhar para o ecrã e disse, eu vou fazer de conta que não estou a perceber. E ele riu-se, ele diz, melhor que um são 2. E pronto, e foi muito giro, mas foi um choque. Mas foi um choque muito... era DD ou eram... Que tipo Eram, de gravidez molar eram tinhas? 2 sacos independentes, Ok, ok. uma Tudo, placenta, uma placenta só, uma não tinha. placenta. Ok, ok, Sim. E eram 2 sacos independentes, 2 bebés, cada um no seu saco. ok. E foi giro saber aquilo. Mas ainda andei ali umas semanas a pensar, a minha vida, como é que eu vou fazer agora? Com 3 crianças, a gestão daquela dita agenda, fiquei ali assim um bocadinho baralhada. Mas pronto, mas estava tudo a correr bem, por isso eu não estava muito A preocupada. Sofia que organiza, que estipula, surgiu novamente, não é? E É, a parte racional vem. exatamente. Eu comecei logo a pensar, vamos lá ver como é que isto vai correr. Eu lembro-me de ter dito aos meus pais, fomos à casa dos meus pais e eu disse aos meus pais e o meu pai diz assim, e ele diz, então estás grávida. E eu disse, é de gêmeos. E ele, como assim de gêmeos? E eu, pois também não sei. E ele diz, não faz mal, olha, tudo se resolve. E eu pensei, tudo se resolve. E eu disse, pois tudo se resolve, quando eles andarem por aqui os dois, a partir de tudo eu quero ver a piada, que isso vai dar. Mas lembro-me que foi giro. Aliás, lembro-me perfeitamente de ter ficado em choque nessa consulta, porque não estava mesmo nada a contar. Aquela coisa de não tinha ninguém na família gêmeo, não tinha
Acho que houve na família do meu marido, lá muito para trás, mas o médico disse-me, não parece que tenha nada a ver com isso, mas, bom, não havia histórico que me fizesse sequer pensar numa possibilidade de uma Na gravidez escolar. hipótese. Não. Pois. E quando cheguei ao carro, o meu marido tinha ido levar o meu filho à escola, porque o médico atendeu-me antes das consultas começarem, porque ele não tinha vagas nessa semana, e eu esqueci-me do meu porta-moedas no carro. Eu saí de estilo rápido, porque eu tinha a consulta, e o menino começava a escola às 9 e tal, e ele deixou-me na porta do consultório para eu não andar à procura de estacionamento e foi levá-lo e depois voltou. E eu lembro-me de ligar e dizer-lhe, Gonçalo, esqueci-me da minha carteira aí no carro. E ele diz, pela voz, não estava com muito boa voz. E eu lembro-me de chegar ao carro e entrar no carro para ele me dar a carteira para eu ir pagar. E ele diz, estás assim um bocadinho pálida, estás bem disposta? E eu, estou mais ou menos. E ele diz-me, então, mas está tudo bem com o bebê? E eu disse, não é o bebê, criatura, são dois. O que é que tu me foste fazer, Sal? O que é que tu foste fazer? Ai, que máximo! E ele disse, olha que giro. E eu pensei, que giro? Eu quero ver como é que isto vai ser giro. Mas Que pronto, máximo! mas correu tudo bem até às 11 semanas. Até às 11 semanas. Quando fizemos a consulta das 12 semanas, estavam os dois ainda com o mesmo tamanho, mas um dos bebés tinha perdido o ritmo cardíaco, por isso tínhamos perdido um dos bebés. Por isso, lá está, eu pensei, depois veio aquele sentimento de culpa de pensar, Sofia, para que é tantas vezes esta coisa de pensares que isto é um problema? E então, depois vem-nos aquele peso de consciência de pensares, é a tua cabeça. Mas pronto, depois desliguei disso e pensei, deixa Isso, fluir o que é. Deixa fluir o que isso, é. Mas foi uma exatamente. gravidez completamente diferente da gravidez do Pedro. Pelas questões todas, não é? Pela questão da idade. Estavas com que idade? Na altura da Vitória, na gravidez da Vitória, já tinha 39. 39. Já tinha 39. E pronto, e o médico, lembro-me do médico me dizer: já não tens 30 anos, já tens quase 40. E era uma realidade, e era uma realidade. Mas foi um processo. Toda a gravidez da Vitória foi um processo de aceitação. Eu, a dada altura, só dizia ao médico: eu só não quero é quando estiver a ver, porque o bebê não sai, não é? Não saiu, ficou lá direitinho, sossegadinho até ao final da gravidez, para muita sorte minha e da Vitória, porque caso ele decidisse nascer, iria disputar um parto antecipado dela, prematuro, eu tinha perdido esse bebê muito cedo, e então, pronto, tinha algum receio durante a gravidez que isso pudesse acontecer. Estavas sempre muito, sentiste sempre muito ansiosa ou a dada altura já conseguiste relaxar e Não, eu acho que toda a gravidez foi vivida com um bocadinho mais de ansiedade. Foi um bocadinho mais atribulada. Nós ainda chegámos a fazer umas sessões de acupuntura no início da gravidez e depois deixei de fazer, mas toda a gravidez foi um bocadinho. Se acontecia alguma coisa, se eu tinha uma dor no dedo do pé, eu já achava que ia acontecer uma catástrofe. Então estava sempre com medos de tudo. E esse processo da gravidez foi um processo que eu treinei muito a minha cabeça para pensar sempre em coisas muito boas. Eu já tenho essa tendência natural, mas a dada altura com coisas até a nível mais profissional, mas nessa questão mais pessoal, às vezes desligamos um bocadinho e temos medo e achamos que não vamos conseguir vencer esse medo. E efetivamente isso não foi uma realidade. Eu treinei muito bem a minha cabeça durante a gravidez toda para viver aquele momento de forma mais tranquila. Mas a verdade é que eu nunca vivi
com tanta plenitude como foi a gravidez do Pedro. Porque lá está, dado o histórico, tu ficas sempre... Ai, será? Será? Claro. Pronto, mas pronto, tinha mais dores também tinha mais dores, o corpo a adaptar-se também foi, no início da gravidez também foi ali um bocadinho mais estranho, mas de resto a gravidez em si, para uma gravidez que teve estes percalços durante a gravidez, foi tranquila. Às 22 semanas, mais ou menos às 22 semanas, tive ali um corrimento meio estranho, que ficámos ali com um bocadinho de medo. Mas o médico tranquilizou-me. Aqui no hospital, eu fui ao hospital e a médica foi muito bruta, muito bruta, muito bruta, mesmo. Às vezes eu penso, há pessoas que não nasceram para fazer este trabalho, porque a dada altura se fica insensível com a dor da outra pessoa, com a dor da outra pessoa. E a dor da perda é uma dor difícil. A dor da perda de um bebê, quando uma pessoa quer, é uma dor difícil de curar. Difícil de curar. Aliás, acho que não se cura nunca, verdadeiramente. Claro. Tens sempre aquela... Uma cicatriz. Uma cicatriz. E eu lembro-me de nós falarmos sobre isso nas sessões de acupuntura. Porque as sessões de acupuntura são muito mais do que só uma sessão de acupuntura, não é? Há todo um universo por trás de uma sessão de acupuntura, nomeadamente um universo emocional que nos faz viver as coisas de forma mais verdadeira, mais pura, mais sentida e sem ser pesado. Sem ser pesado. Que bom. É. Que bom saber disso. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Vou-te já dizer que tenho saudades, já disse isto, tenho saudades. Não de uma gravidez, para mim está pleno, está perfeito, está ótimo. Não quero viver outra vez este momento, porque acho que eu vivi já, do que tinha que viver da gravidez já vivi, mas a acupuntura em si, eu acho que nos leva a um nível de serenidade connosco próprios muito grande. E mesmo de perdão interior, do nosso. Perdoa-te disso, Sofia, esquece, segue. E isso é realmente extraordinário. Tenho saudades. Que bom, que bom. Fico tão contente. Estou aqui assim a ver as mensagens. Ai, que eu sou uma sortuda por vos ter na minha vida. E então, e depois? Como é que foi? O final o parto? Depois a gravidez correu bem. Nessa altura, pronto, depois desse episódio, o meu médico disse-me que... A médica aqui disse, olha, vá para casa e reze. E o meu médico, ele estava em consultas. Quando eu mandei mensagem, ele disse, vai ao hospital, quando saís de lá, liga-me. Quando souberes de alguma coisa, liga-me. E eu mandei-lhe uma mensagem e disse, receitaram-me isto e mandaram-me rezar. E ele ficou passado. E eu pensei, ainda bem que ele ficou passado, porque eu também tinha ficado. E pronto, e ele disse-me, olha, não precisas tomar medicação nenhuma, precisas de relaxar, precisas de ter calma, porque vai correr tudo bem. E pronto, e foi uma consulta com ele no dia a seguir e estava tudo bem. E ele diz, o corpo a ajustar-se. É claro que não vamos andar em loucuras, não podes ir correr uma maratona, não podes ir fazer aqui uma série de coisas, mas a tua energia do dia-a-dia não te permite estar muito quieta e não é preciso. E não é preciso, ok? Só não cometas loucuras. Estilo, pegares no teu filho já com 20 quilos e 20 e tal quilos, não, mas de resto está tudo bem. Faz a tua vida normal. E pronto, e eu assim fiz. E confiei. E confiei muito, e confiei muito. A gravidez da Vitória, ela estava tão bem que não queria sair. O Pedro nasceu com 39 semanas e 3 dias e a Vitória chegámos às 41 semanas e 3 dias. E eu pensei, Vitória, por favor, eu não queria chegarmos... Já estavas naquela fase de... Por favor, tirem esta criança daqui dentro. Exato. E eu lembro-me de lhe dizer ao médico, mas olha, isto já chega. Já está tudo bem, ela está crescida, está ótima. Por favor, vamos fazer esta criança sair daqui.
E ele disse, então, mas se quiseres eu induzo-te o parto. Eu disse, não, mas eu não quero induzir, eu queria que ela saísse sozinha por ela própria. E exato, como diz a minha amiga Joana, teimosa, ela não queria. E pronto, e o médico às 40 semanas disse, olha Sofia, vamos até às 41. Se às 41 ela não sair, nós temos, eu vou estar de serviço na maternidade em Coimbra, tu vais ter comigo e vamos fazer uma indução do parto, porque claramente já estamos no limite e também não queremos correr riscos no final da gravidez, que são desnecessários. E pronto, e foi assim que correu, teve que ser induzido. Às 41 semanas e 3 dias, eu já estava mesmo muito saturada. Eu andei o dia todo a pé às 40 semanas, fui lá para ele me ver e ele disse, olha, isto ainda está tão atrasado. E eu pensei, meu Deus. E há umas escadarias do Monumental em Coimbra, gigantes, e eu disse ao meu marido, vamos passear a pé. Eu andei o dia todo a pé. Eu pensei, esta criança tem que nascer. Cheguei lá à noite, outra vez à maternidade, e ele disse-me, Sofia, continua igual, vai para casa e dorme. E eu, como assim? Já não consigo dormir? E pronto, e depois na semana a seguir provocámos o parto. Eu não tive uma belíssima experiência de parto com epidural no parto do Pedro, porque lembro-me do médico entrar no quarto, o Pedro nasceu, eu entrei na maternidade, aqui no hospital eram 11 da noite, 10h30, perto da meia-noite deram-me a epidural e eu dormi. Eu pensei, eu estava cheia de sono, era de madrugada, as noites eram mal dormidas, não é? Final de gravidez. Dormi, claramente. E o médico entrou no quarto e diz-me, então, Sofia, vamos ter esta criança? E eu pensei, como assim? Estou a dormir? Estou cheia de sono. Como agora vou ter uma criança? E ele diz, tens de fazer força? E eu pensei, eu fiquei meio alucinada e pensei, claramente isto não foi boa ideia, era natural. Porque quando eu entrei no hospital eu já ia com contrações de 3 em 3 minutos. E o Pedro nasceu às 4h30 da manhã, por isso eu tive ali 5 horas, mas a expulsão foi muito mais difícil porque claramente tu não sabes onde é que tu estás a fazer força, nem qual é a intensidade da força que tu tens que ter. E quando nós não temos anestesia, que foi aquilo que eu vivi do parto da Vitória, tu não precisas que ninguém te diga rigorosamente nada. Aliás, se elas estiverem todas caladas, ajudam-te imenso. Foi claramente aquilo que eu senti no parto da minha filha. Foi caladas, não falem para mim, deixam-me fazer o que eu tenho para fazer. Só escutar o corpo, não é? Que, aliás, elas podiam falar para a parede, portanto, porque eu estava naquela bolha a ter uma criança e eu lembro-me delas todas falarem umas com as outras, porque foi um expulsivo de corredor, foi uma coisa extremamente intensa, portanto, porque a médica dizia, não, isso não vai agora, ainda só amanhã. E eu, bom, não vai nascer amanhã, ela não vai nascer amanhã, ela vai nascer agora. Ela vai nascer agora. E eu pensei, disse à enfermeira, olha, a minha filha vai nascer agora. E ela disse, tenha calma, vou buscar uma bola de pilates. A senhora era muito zen, muito querida, coitadinha, mas não estava bem para aquela intensidade que eu precisava naquele momento. E eu pensei, ela, vou-te dar uma bola de pilates, vamos fazer uma massagem e não sei o que. Eu disse, eu preciso de fazer um xixi. E eu disse ao meu marido, tens que ir comigo, porque eu não vou entrar naquela casa de banho sozinha que a minha filha vai nascer. E ele diz, ai, que exagero. E ela diz, nem penso, o seu marido não pode entrar ali. Não, tu esquece. E eu pensei, não. Eu disse à enfermeira, olha, eu não vou entrar ali sozinha, a senhora vai entrar comigo. E pronto, e eu entrei na casa de banho com a enfermeira e já saí de lá expulsivo, portanto, já não houve tempo nem sequer para xixis. E eu percebi claramente o que era ter uma criança com a intensidade do momento que requer aquele momento. Porque elas depois andavam lá a falar e aos gritos para o bloco de partos e não sei mais o quê. E eu só pensava, alguém que me ponha aqui alguma coisa que a minha filha vai sair. E então entrou o enfermeiro para esperar por mim, foi muito giro. O parto deu-se deitada ou foi mesmo de pé ou de cócaras? Olha, ou... eu estava em pé, não é? Na casa de banho eu tentei fazer um agachamento para fazer um xixi
e o saco das águas rebentou e começou o expulsivo direto ali. Não houve tempo para mais nada. Eu lembro-me logo do primeiro push que eu fiz, que foi naquele momento em que as águas rebentaram, e foi muito forte, muito intenso, e eu percebi claramente o que é que estava a acontecer. E diz aqui a Carolina estava a dar o hino nacional quando ela nasceu, porque foi no dia da estreia de Portugal, salvo erro, com a Espanha, e foi o primeiro jogo de Portugal, e eu lembro-me do médico dizer, olha, às 7 ninguém vai fazer parte, Sofia, ela só vai nascer amanhã, porque vamos todos ver o jogo de Portugal. E eu pensei, olhei para ele e pensei, teimosa como ela é, eu acho que ela vai nascer essa hora. A Vitória. E ela nasceu a essa hora, mas sim, o parto foi em pé, eu estava em pé, depois levaram-me de cadeira de rodas para o bloco de partos, que era logo ali à porta, eram uns metros, mas eu já não conseguia andar, eu era ali, parada naquele momento, naquela bolha. E lembro-me de a enfermeira, quando eu entrei, ela disse, tira a roupa, não sei o quê, e eu dei-lhe um safanã na mão e disse, deixe-me ficar quieta, deixe-me fazer o que eu quero fazer. E eu claramente tive aquela criança na posição que me foi mais confortável. Foi o que foi naquele momento, porque eu acho que naquele momento eu não consigo muito bem explicar, porque nós abstraímos completamente de tudo o que se está a passar. Porque é uma energia muito concentrada naquele momento, naquele acontecimento. Eu não consigo entender, parece que estamos numa bolha à parte. Eu sou extremamente racional nestas coisas, mas eu tenho a plena consciência que eu fui bruta para uma das enfermeiras e disse-lhe, deixe-me, largue-me. E ela percebeu a intensidade do momento e ela afastou-se. E quando eu tive, entretanto, estava já em cima da marquesa, sentada da maneira que eu conseguia estar, e a Vitória nasceu, não é? Nasceu ali, e depois ela disse, eu disse, olha, desculpa, eu acho que fui um bocadinho bruta consigo há pouco. E ela disse, pois eu também fui um bocadinho consigo. E eu disse, não faz mal, já somos amigas, a menina já nasceu, já está tudo bem. Dê-me cá um abracinho que isto já passa a toda a gente. Mas tudo passou. Mas eu fiquei com a consciência de... E eu nas aulas da preparação para o parto sempre foi essa a minha expectativa, que era, eu gostava de experienciar um parto sem analgesia. E efetivamente foi o que eu tive. Mas eu lembro-me perfeitamente daquele momento da expulsão, do momento mais intenso, de ter dito à enfermeira, por favor, dê-me uma epidural. E ela disse, amor, o mais difícil já passou. Eu pensei, já passou? Está bem. Mas aquilo é um momento muito intenso, mas passa muito rápido. E claramente nós ajudamos os bebés a nascer. Porque eu hoje tenho essa consciência, porque vivi o parto do Pedro anestesiada completamente. Foi um parto violento, foi duro, foi muito mais difícil do que o parto da Vitória, porque havia uma série de coisas. O médico faz força daqui, faz força dali, depois empurra a barriga, depois não sei o quê. Aqui no parto da Vitória, ninguém tocou em lado nenhum, ninguém me fez nada, eu tive a criança sozinha. Elas é isso. Só escutar o corpo, não é? Chegar ali ao posicionamento, sentir o corpo, qual era a posição mais confortável, quando é que tu deverias de contrair, quando é que tu deverias de fazer força, não é? Tu não precisas dizer nada, muito mais natural. Assim, eu vou fazer força outra vez. Eu dizia assim, eu vou fazer força outra vez. Estilo, larguem-me, deixem-me ficar a fazer o que eu quiser. A Sofia a comandar as tropas. Foi giro. Foi intenso, mas foi giro. Que bom. Mas se tivesse que ter uma outra gravidez, depois de ter vivenciado estas duas experiências tão diferentes, claramente eu preferia viver outra gravidez com um parto sem anestesia. Mas sem dúvida nenhuma. Por muito intenso que isso seja, eu preferia. Porque nós ajudamos muito mais os bebés a nascer. Somos muito mais conscientes. E tornar o processo mais rápido e é menos esforço, menos eu acho que é menos perigoso. Porque durante um parto, não é? Se a criança... Eu depois fiquei a pensar naquilo, depois do Pedro nascer. Eu também não tinha tanta consciência como eu tinha agora, como eu tive depois. Mas se nós temos que ajudar os bebés a nascer, porque se eles sozinhos a fazer força,
fica muito mais difícil, não é? Então, o processo do nascimento, eu acho que é o mesmo processo de partida de mãe e filho. E claramente eu vivi isso da Vitória de uma forma muito mais plena, muito mais plena. E pronto, foi ótimo. E pronto, e nasceu a Maria Vitória, com a intensidade toda que ela carrega em si. Muitas vezes eu olho para ela e penso, eu lembro-me do médico me perguntar, quando perguntam-me, queres saber o sexo da Vitória? Queres saber o sexo do bebê? E eu disse, eu acho que é uma menina, dado que ela é uma comichosa e não quis outro lá no mesmo saco que ela. Portanto, esta barriga é minha, isto é tudo meu, por isso, por favor, baza. E ele disse-me, olha, verifica-se, é uma menina. E eu, intuição de mãe, intuição de mãe. E Que massa. ela é uma criança extremamente intensa. E eu às vezes digo-lhe, olha, Vitória, tu não tiveste um irmão gêmeo porque tu és um 2 em 1, minha rica filha. Tu és um 2 em 1. Ela tem intensidade 2 nela. Fantástico. E sim, Que bom. Que bom ouvir esta experiência, Sofia. Foi um Diz-me processo uma coisa. Sim. Queres acrescentar mais alguma coisa? Não, eu não. Não sei. Okay. Se achas que eu diga mais alguma coisa, pergunta-me. Eu vou-te pedir só para deixares um conselho, uma palavra a quem ainda está no processo de infertilidade, independentemente de ser infertilidade secundária, mas no processo de infertilidade, ou primária. Sim, eu tenho, pronto, sempre que alguém se cruza comigo que tem um processo, que está num processo de não conseguir engravidar, que não consegue, eu digo sempre, experimentem uma coisa que é estranho, que eu sei, para muitas pessoas a acupuntura ainda é um processo estranho, de pensar, como é que isto vai ajudar numa gravidez. Eu digo sempre, deem o benefício da dúvida, experimentem, porque às vezes é só disso que vocês estão a precisar. É só disso. Dá-nos um equilíbrio para aceitarmos e para vivermos aquele momento de uma forma tão mais serena, tão mais suave, tão mais plena, que eu digo sempre, experimentem, deem o benefício da dúvida, mal nunca vos vai fazer, muito pelo contrário, até que seja só acalmar para o outro processo que se está a fazer. E eu lembro-me disso, foi uma coisa que nós falámos numa das minhas primeiras consultas, se não mesmo na primeira, que eu lembro-me que tu disseste, não tem problema nenhum de fazermos coisas paralelas com a medicina convencional. Aliás, funciona lindamente e em pleno se estivermos as duas a complementarmos. A complementarem-se. Por isso, eu sempre vivi dessa maneira, não eliminei nada por nada, porque penso sempre, mal não queria fazer, por isso eu experimentei. Por isso, a todas as pessoas que estão a tentar, tentem com esta consciência de que a acupuntura ajuda-vos a aceitarem estas coisas, ajuda-vos a manter a calma, que eu vinha sempre com umas agulhinhas, e eu lembro-me que nós escutávamos sempre umas agulhinhas para manter a calma. E pronto, e então a verdade é que ajuda tanto a que se possa viver o momento de forma mais plena e o processo, não só o momento, mas o processo todo, que tem mesmo que experimentar. Porque eu digo sempre, se eu acreditei, se eu consegui, é porque as coisas funcionam. É porque as coisas verdadeiramente funcionam. Por isso aconselho sempre, em qualquer situação destas que tenha a ver, principalmente com as questões de infertilidade, façam acupuntura com a doutora Catarina. Vão lá, experimentem, deem o benefício da dúvida, porque vai correr bem. Este não foi combinado. Não foi combinado. E estão aqui pessoas que sabem perfeitamente disto, porque já foram a consultas contigo. E eu digo sempre isto. Pá, experimenta, já experimentaste? Não, então vai experimentar. Vai experimentar. Porque vai-te fazer tão bem que tu vais perceber que o caminho provavelmente é por aí. Se sentires que não é o teu caminho por aí, pá, está tudo bem na mesma.
mas vão experimentar. Deem o Sim, benefício. não desistir antes de tentarem Fazer outras mais qualquer coisa alternativas. diferente. É verdade, antes de fazer mais qualquer coisa diferente. E sim, e tenho tido. Porque tu nunca pensas que vai haver uma infertilidade secundária. Quem teve uma Eu já primeira me estou a gravidez. ouvir, Sofia. Alô? Vamos só esperar um bocadinho. Alô, alô, alô? Alô, estás-me a ouvir, Catarina? Agora vou tentar chamar aqui a Sofia novamente. Ir. Vamos lá ver. Alô? Alô? Sofia? Eu estou aqui. Eu estou a ouvir bem, Catarina. Deixem nos comentários se conseguem pelo menos ouvir a Sofia. Está a falhar. Estou a ouvir lindamente. Alô, Catarina. Sim? Estou a ouvir bem. Ok, agora também. Não sei o que é que aconteceu aqui. Também não sei. É muita energia, é muita energia. Eu deixei-te ver, ficou tudo escuro, ficaste bloqueada, Não, eu deixei-te estava-te a ouvir. ver. Eu estava-te a ver, estava-te a ouvir. Eles estavam-me a ouvir Pronto. também. Mas pronto. Então era aqui a minha Mas internet, certamente. está tudo bem. Mas está tudo bem. Pronto, também eu acho que eu já não tinha, acho que, mais grande coisa a dizer. Mas vê-se Então desde estamos a a altura ficar aqui também. mesmo com o final. Entretanto, cortam-nos aqui a nossa conversa. Pronto, Sofia, eu queria agradecer novamente por estares aqui hoje a contar a tua história. Eu sei que é difícil, é delicado, mas tem um término, o melhor que poderia existir, que é a tua Vitória, não é? Que se veio juntar ao teu outro filhote. É verdade. E acho que é importante também para outras pessoas ouvirem, sentirem algum alento de que há sempre uma esperança, não é? Há sempre não estão sozinhos no processo e há sempre estes casos maravilhosos que terminam muito bem e que não podem de todo, porque se a Sofia tivesse desistido do seu sonho, não é? Hoje a Vitória não estaria aqui, não é? E por muito que é sempre um assunto delicado, porque na verdade nós nunca sabemos, quem passa por uma infertilidade nunca sabe quando é que deve desistir, quando é que deve deixar a bandeira, vá, mas na realidade eu acho que não o devem de fazer sem antes tentarem tudo, e tentarem tudo mesmo que está ao alcance. Sim, sim. Obrigada, Sofia, É mais uma verdade. vez. Um Obrigada eu prazer sempre pelo falar convite. contigo. Obrigada, igualmente. Um beijinho muito grande. Até à próxima, Beijinho. Catarina. Tudo bom. Beijinhos.